Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos unidades de medida e as suas conversões. Isso tudo dentro da formação geral básica. Na aula de hoje nós vamos conhecer algumas unidades de medidas, elas bastante utilizadas, e como converter elas em seus múltiplos e submúltiplos. Você pode não conhecer por esse nome, mas quando a gente começar a trabalhar, são situações, são unidades que estão no nosso dia a dia. Então, sem perca de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo. E tudo isso segue o padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. No sistema, a unidade, por exemplo, de temperatura é o Kelvin, mas no dia a dia a maioria usa o Celsius. E nas grandezas, nas unidades de medida, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, onde os múltiplos são os números maiores e os submúltiplos são a parte decimal. Um exemplo disso é o metro. Nós conhecemos o metro e o quilômetro, que o quilômetro é o seu múltiplo. Mas também temos o centímetro, o milímetro, que são submúltiplos. Mas não há somente esses. Nós vamos ver na tabela que há outros valores para múltiplos e submúltiplos que comumente nós não utilizamos, mas é muito bom conhecer. Então vamos lá aprender mais sobre as unidades de medida. Unidades de comprimento. O valor correto é o metro, o principal, e tudo que está acima são os seus múltiplos, abaixo são os seus submúltiplos. Então nós temos aí no metro, os seus submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro, ele representa a 10ª parte, o centímetro, a 100ª parte do metro, e o milímetro, a 1000ª parte do metro. Por isso, submúltiplo. Já o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, eles são múltiplos porque eles são 10 vezes mais, 100 vezes e 1000 vezes o tamanho do metro. Eu acredito que você não conhecia ou não lembrava desses dois valores dos múltiplos, o decâmetro e o hectômetro, porque normalmente elas não são utilizadas. Nós conhecemos mais o metro, o quilômetro e assim por diante. Então, múltiplos e submúltiplos das unidades de comprimento, nós temos o metro. Apesar de alguns países adotarem outra unidade como padrão. Por exemplo, nos Estados Unidos, não se utiliza o metro, se utiliza a milha, que é um valor um pouco maior que o metro. Antigamente usava a jarda, os pés e entre outras unidades de medidas. Também temos o polegar, que também é uma unidade de medida, mas a padrão é o metro, certo? Vamos para o próximo? Temos também as unidades de massa. Como eu falei, os valores acima do valor principal são os múltiplos e abaixo, submúltiplos. Nós temos aqui que a unidade de medida de massa do Sistema Internacional é a grama, certo? E aí, os múltiplos são decagrama, hectograma e quilograma, e os submúltiplos nós temos decigrama, centigrama e miligrama. Como eu falei no anterior, segue o mesmo padrão. Os submúltiplos, eles começam com a 10ª parte, a 100ª e a 1000ª parte da grama. Já os múltiplos é 10 vezes mais, 100 vezes e 1000 vezes mais a unidade de medida de massa, que é a grama, certo? Então nós temos aí os mais conhecidos são grama, miligrama e quilograma, apesar de existir esses submúltiplos e os múltiplos
dessa unidade de medida. Vamos para o próximo. Nós temos também as unidades de capacidade. Aqui você pode observar, sempre está no meio. A unidade de capacidade é o litro. E aí, seus submúltiplos são decilitro, centilitro e mililitro. Está aqui, todos abaixo do litro. Já os seus múltiplos, nós temos o decalitro, hectolitro e o quilolitro. Você já tinha ouvido falar de alguns desses múltiplos do litro? Provavelmente não, porque nós utilizamos somente o litro como unidade de medida, apesar de existirem esses outros múltiplos, mas o padrão mesmo é só utilizar o litro. O que você pode ter utilizado é o mililitro, está aqui, que é a milésima parte do litro, certo? Então, muito simples de entender, o símbolo é o L para representar o litro e o mililitro ml, que são os mais utilizados, certo? Então, vamos lá. Nós temos algumas regras de conversão para trabalhar essas unidades. Por exemplo, se eu quero ir de quilômetro para hectômetro, eu tenho que multiplicar por 10, ou seja, 10 hectômetros equivalem a 1 quilômetro e 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Também temos, no caso, a divisão. A divisão é dada da seguinte maneira: se eu quero ir de milímetros para centímetros, eu vou dividir e assim por diante, ok? Vamos tentar fazer uma conversão aqui. Vamos a um exemplo. Quantos metros tem 5,6 quilômetros? Nós vimos quilômetro é km, nós temos o hectômetro, nós temos o decâmetro e nós temos o metro. E essa conversão que eu vou fazer até o metro, eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu vou fazer a multiplicação até chegar no metro. Então, 5,6, ele vai ser multiplicado por 10, 3 vezes. Então, 10 ao cubo. Só que 10 ao cubo é 1.000. Então, eu tenho 5,6 vezes 1.000, que vai dar 5.600 metros. Então, quantos metros tem 5,6 quilômetros? 5.600. E essa é a conversão, a primeira conversão que nós estamos fazendo, relacionado a uma unidade de medida. Nesse caso, o metro. Vamos para a próxima. Nós temos aqui um exemplo, um problema, que diz assim: o dono de um hortifruti fez um pedido com um total de 30 quilos de tomate. Por curiosidade, ele descobriu que a unidade do tomate pesa, em média, 80 gramas. Sabendo-se disso, e supondo-se que cada tomate tenha essa medida, a quantidade de tomates que tenha no pedido é D. Nós podemos fazer duas conversões aqui, mas eu vou optar para transformar o 30 quilos em gramas. E após isso, a gente vai fazer a divisão. Então, vamos lá. Eu tenho 30 quilos, eu quero transformar de quilo até gramas. Para chegar na grama, nós temos aí que passar por outras unidades de medida, que é hectograma e depois a decagrama até chegar na grama, certo? Então aí vou ter que fazer a multiplicação por 10, 3 vezes, que vai ser no final uma multiplicação por 1.000. Então, 1.000 vezes 30. Isso aqui muito simples, vai dar 30.000. E aí basta dividir pelo peso de cada uma delas.
Então, nós vamos ter 30.000 dividido para 80, certo? Bora fazer esse cálculo? 30.000 dividido para 80, eu vou ter aqui, corto os zeros, 3.000 dividido para 8 vai dar 375. A alternativa correta aqui é 375 tomates, eles vão pesar esses 30 quilos, ok? Então, mais uma vez, nós fizemos uma conversão para resolver um problema. O dono do hortifruti queria saber quantos tomates, em média, ele teria a partir dos 30 quilos, sabendo que um tomate está pesando aproximadamente 80 gramas. E aí, para resolver isso, precisa fazer a conversão. Então, ela é utilizada em problemas do dia a dia para saber quantidades, saber medidas, e isso é muito importante. Agora, nós vamos resolver algumas questões e eu te espero nessa resolução. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: durante um experimento, Heitor realizou a pesagem de uma substância e constatou que ela tinha 3,2 miligramas. Porém, para adaptar ao Sistema Internacional de Unidades, ele anotou essa grandeza em gramas. O valor anotado por Heitor foi de: letra A, 32 gramas, letra B, 3.200 gramas, letra C, 0,032 gramas, letra D, 0,0032 gramas e letra E, 0,00032 gramas. Nós vamos fazer essa conversão e aí, para fazê-la, eu preciso transformar de miligramas para gramas. Você lembra como é? Vamos lá, nós estamos nas miligramas e eu quero ir para grama. Na miligrama para grama, nós temos a centigrama e antes da grama nós temos a decigrama. Então, eu tenho que fazer 3 conversões, 1, 2, 3, até chegar nas gramas. Mas aí, pessoal, prestando atenção, nós temos o seguinte: essa conversão é uma divisão. Então, eu vou ter que dividir por 10 3 vezes, ou seja, dividir por 1.000. Então, fazendo essa divisão 3,2 por 1.000, simplesmente nós vamos andar a casa 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque nós temos aqui, ó, 3 zeros. Então, vamos pensar como ficaria aqui. Temos o 3,2, se eu ando uma casa uma vez, vem para cá a vírgula. Se eu ando a casa mais uma vez, vem para cá, ó. E eu tenho que andar a casa mais uma vez e fica nessa posição. Então, observe aqui, ó. 1, 2, 3. Andei a casa 3 vezes e nós temos aqui a alternativa que corresponde, ó, letra D, 0,0032 gramas. Então, esse é o valor anotado por Heitor para essa conversão. Então, nós vemos nessa questão aí que se eu ando a casa da direita para a esquerda, se eu vou de miligrama até grama ou até quilograma, é divisão. Se eu vou dos múltiplos para os submúltiplos, eu tenho que multiplicar. Então, vamos colocar isso. Para cá, nós temos divisão. Se eu vou nessa direção, dos múltiplos para os submúltiplos, nós temos multiplicação, certo? Multiplicação. Vamos para a próxima questão? Segunda questão, nós temos o seguinte: para sair do ponto A e ir para o ponto B, um ciclista consulta um mapa e repara que a escala é 1 por 600.000 centímetros.
Ao verificar a distância em linha reta entre os pontos A e B, ele encontra a medida de 1 centímetro. Desse modo, a distância em quilômetros entre os dois pontos é de... Vamos lá. Nós temos as alternativas aí e nós vamos entender cada uma delas. Nós temos que andar muito aqui, porque ele quer ir para quilômetro, mas nós temos hectômetro, nós temos decâmetro, nós temos o metro, nós temos o decímetro e nós temos o centímetro. Nesse caso, pessoal, eu falei para você que nós temos que fazer o seguinte: nessa direção aqui, se eu quero chegar nessa direção, eu tenho a divisão, certo? Se eu vou nessa direção, eu tenho a multiplicação. E nós queremos sair do centímetro e vir até o quilômetro. Então, nós temos que esse valor, ok? Então, vamos lá. Se eu vou dividir, se eu vou fazer a divisão, e eu sei que aqui eu vou dividir por 10, por 10, por 10 novamente, por 10 e por 10, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter que fazer 600 mil dividido, e aqui eu só conto a quantidade de zeros. Daqui para cá é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que dividir esse valor dessa maneira, certo? Aqui é só cortar. 6 por 1 vai dar igual a 6. Então, significa que a distância em quilômetro entre os dois pontos é de 6 quilômetros. Letra D também. Então, nós podemos ver a partir dessas questões como fazer o nosso cálculo de conversão. Lembre-se, se você vai de um submúltiplo para um múltiplo, você vai fazer uma divisão. Se vai dos múltiplos para os sub, nós temos a multiplicação. E assim a gente faz essas conversões. A única diferença é quando nós vamos para a área de volumes, para essa situação de volume, que aí a divisão é por 1000, mas isso é assunto para outra aula. Por enquanto, você entende que divide por 10 se vai dos submúltiplos para os múltiplos e multiplica se você vai dos múltiplos para os submúltiplos nas unidades de medida na hora de fazer essa conversão. Espero que você tenha entendido e aprendido a nossa aula de hoje e até a próxima aula.